Alô amigos, canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo Bahia 1, Vasco 1. Mais uma partida decepcionante do Bahia. Apesar do primeiro tempo, o Bahia teve o domínio de jogo, voltou mal no segundo tempo. No final aí do segundo tempo, esboçou alguma reação, mas em linhas gerais foi uma partida não muito boa do Bahia, enfrentando um adversário direto, enfrentando um dos piores times do campeonato, com a Arena Fonte Nova cheia, empurrando o time, mas o time não conseguiu produzir, faltou o caule e o Léo Cittadini não é o substituto ideal para o caule. Tem que pensar numa outra situação o técnico Renato Paiva. Léo Cittadini foi decepcionante na partida, foi um dos piores jogadores em campo na minha visão. E o Bahia desperdiça a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento, contou com a derrota do Santos contra o América Mineiro em Minas Gerais, né? Portanto, o Bahia está um ponto à frente do primeiro da zona de rebaixamento. Mas não foi uma boa partida do Bahia, até tentou, até teve vontade, até mostrou disposição em campo, mas em linhas gerais o Bahia sai com um empate frustrante da Arena Fonte Nova. Bahia até saiu na frente, fez o gol através do Ademir, numa boa jogada, numa boa combinação de jogada ali do Cândido com o Ademir, cruzamento e o Rezende, no caso, uma boa combinação do Cândido com o Rezende cruzou e o Ademir aproveitou aí a bobeada da defesa do Vasco e meteu para o fundo da rede. Aliás, o Ademir, merecidamente, porque foi um dos melhores jogadores em campo, pelo menos o mais participativo. Mas cedeu o empate aí na etapa final, através de um pênalti grosseiro praticado pelo Gilberto, que também ficou devendo o futebol Gilberto, tá? Só um ponto, né? Confronto direto aí pela parte de baixo aí da tabela de classificação, com a Fonte Nova lotada, apenas um 1-1 decepcionante do Bahia. Bahia que saiu na frente, está com 22 pontos, está na 16ª colocação, e o Santos perdeu para o América Mineiro, e isso ajudou aí um pouco o Bahia, enfim, o Bahia que tinha os mesmos pontos do Santos, agora tem um ponto a mais, tá? A estreia de Juba, né, aos 39 minutos do segundo tempo. Senhor Renato Paiva, o que o Juba vai fazer com 5, 6 minutos para jogar? Mais os tempos de recuperação, claro. Mas protagonizou aí o lance da expulsão de Jair. Bahia empurrado pela torcida, foi para frente, foi para cima no primeiro tempo, teve boa oportunidade logo aos 8 minutos com o Everaldo, mas foi travado aí pela defesa do Vasco da Gama. Everaldo fez mais uma partida muito ruim pelo Bahia. Teve mais chance naquela ajeitada que o Tassiano deu para ele, mas a zaga novamente afastou a zaga do Vasco. Aos 27 minutos, o Vasco respondeu num erro de Rezende, né, com o Vegete, que chutou cruzado, e por pouco que um outro atacante aí chegava para complementar, não alcançou. Aos 31 minutos, Cittadini deu bom passe aí para o Ratão, mas o Léo Jardim defendeu. O Ratão também não esteve bem na partida hoje, tá? Aos 40 minutos, Ademir cruzou e rente à trave, passou perto da trave. Aos 44 minutos, o gol, né? O Rezende aí cruzou e o Ademir meteu para a rede. Segundo tempo, o Bahia não voltou bem, o Vasco mudou e melhorou em campo e consegue o empate aos 17 minutos. Gilberto que derrubou o Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes, pênalti que Vegete cobrou com tranquilidade e empatou o jogo. Claro que o Marcos Felipe não teve culpa no gol, né? Pênalti não tem como, né? Aos 23 minutos, Canu, uma grande oportunidade, perde o gol sozinho na pequena área, meteu por cima. Aos 32 minutos, Biel cruzou e Rezende cabeceou para uma grande defesa do bom goleiro do Vasco, Léo Jardim. Aos 37 minutos, o Vasco chegou,
né, com o Payet, a estreia da grande contratação do Vasco da Gama, Payet para Jair, que perdeu aí uma grande chance, né? E aos 48 minutos, a expulsão do Jair, uma cotovelada aí em Juba, foi expulso, ficando aí o Vasco no finalzinho da partida já com um jogador ao menos. Primeiro tempo, portanto, o Bahia tomou a iniciativa, né, mas pouco criou. E o Vasco apostou no contra-ataque, mas também não assustou. Foi um primeiro tempo não muito bom de se assistir, inclusive. Segundo tempo, melhorou o Vasco voltou melhor e o Bahia voltou mal, né? Segundo tempo. O Vasco cresceu na etapa final e o empate aos 16 minutos através da cobrança de pênalti, como eu falei antes. E no final o jogo ficou aberto aí, com chances lá e cá, né? Mas faltou aí pontaria tanto para o Bahia quanto para o Vasco da Gama. Aliás, tanto treinam finalizações e a coisa não acontece. Bahia, os piores do Bahia, né? Vamos colocar os piores do Bahia. Everaldo manteve o nível baixo das atuações anteriores, ou seja, Bahia não tem centroavante. Gilberto cometeu o pênalti grosseiro e foi decisivo para o placar de empate, né? E também não teve uma boa participação Gilberto. E o Léo Cittadini também ficou devendo futebol, participou pouco, bem abaixo em relação ao Cauli, mas bota abaixo em cima disso, né? E o Tassiano também deixou a desejar, viu? Deixou a desejar mais uma vez, pode entregar mais, já mostrou mais futebol e nas últimas partidas aí o Tassiano não tem sido decisivo para o Bahia. Os melhores, capitão Canu manteve a boa participação aí, não comprometeu, manteve a regularidade, mas perdeu um gol que não dá para perder no segundo tempo. Mas ele é zagueiro, não dá para cobrar dele a posição de centroavante, né? Mas tentou e acabou perdendo um gol feito. Biel ainda buscando o ritmo ideal, mas mostrou nessa partida que pode ajudar e muito o Bahia. O Cândido manteve a regularidade também, um jogador que erra pouco. Ele tem essa característica, né? Dificilmente ele erra um passe, ele erra uma jogada, um bote, né? Manteve, portanto, a regularidade. E o Ademir, muito participativo, muita vontade, muita disposição, e ainda fez um gol aí merecidamente para ele, o Ademir. Tá aí. Esse foi a análise da partida. O Bahia está na 16ª colocação com 22 pontos, né? E o Vasco na 18ª posição com 17 pontos. Bahia perdeu a chance aí de se distanciar um pouco da zona de rebaixamento com esse empate. Bahia agora vai ficar 10 dias sem atuar devido aí a essa data FIFA, a parada pela data FIFA, né? E enfrenta no dia 14 de setembro, uma quinta-feira, o Coritiba, fora de casa, às 20 horas. E o Vasco tem o Fluminense em casa, dia 16, às 16 horas. Tá aí, essa foi a análise do jogo. Bahia 1, Vasco da Gama também 1. Poderia ter saído com resultado melhor. Poderia ter saído, não fosse aí algumas situações e comprometimento de alguns jogadores importantes no elenco do Bahia. Mas ficou no 1-1, se distanciou 1 ponto do Santos, pelo menos isso, o Santos que perdeu para o América Mineiro na Arena Independência em Belo Horizonte. Deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, dá joinha e aquela coisa toda, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana, uma boa, abençoada semana para cada um de vocês. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.